um tweet do Paulo, né? Acho que foi ontem ou hoje, né, Paulo? Que você falou o seguinte, eu achei muito interessante. Você falou o seguinte, que se o lockdown não funciona, você corre o risco de ter destruído a vida de várias pessoas de uma maneira inútil. Se a ivermectina e a cloroquina não funcionam, a gente, bom, não há efeito nenhum a não ser matar carrapatos, vermes e piolhos, né? Então, Eu falei nem falei o nome do remédio, porque eu tenho muito cuidado em falar de remédio para as pessoas. Eu não sou qualificado, eu estudei economia, estudei ciência política, mas não estudei medicina. Então tenho cuidado. Agora, uma coisa que é básica em todas as ciências, quando você vai fazer, inclusive no mercado financeiro, pronto, vou transferir aqui para minha área de economia. Quando você vai fazer um investimento, quando você vai tomar qualquer atitude na sua vida, o que você analisa? Você analisa duas coisas: o risco e o retorno, né? Então, por exemplo, quando você vai, sei lá, investir numa ação, você fala assim, pô, será que essa ação vai me dar uma rentabilidade alta? Pô, se essa ação vai me dar uma rentabilidade alta, talvez valha a pena eu investir bastante nela. Se o risco da ação é muito alto e ela vai te dar um retorno pequenininho, você não investe nela. A mesma coisa vale para os tratamentos médicos. O médico, ele só decide te dar uma droga quando os potenciais efeitos benéficos são superiores aos efeitos colaterais. Por quê? Porque toda droga tem algum efeito colateral e os efeitos benéficos, as pessoas às vezes fazem confusão, falam assim, não sei o que é provado cientificamente. Uma pessoa que fala isso, ela não tem familiaridade com a ciência, porque não existe nada provado cientificamente. Você tem graus de certeza científica, mas você nunca atinge a certeza absoluta. A ciência, ela está o tempo inteiro refazendo os seus dogmas, é assim que ela funciona. Então, quando você pega, por exemplo, até uma vacina, então, uma vacina. Quando você olha por uma vacina, você fala assim, poxa, essa vacina você testou em X mil pessoas e um número pequeno teve efeito colateral. Por outro lado, um percentual alto deixou de contrair o vírus ou contrair o vírus numa versão mais branda, etc, etc. Então, olha só como você está olhando. Você está falando assim, olha, a chance de ter algum efeito colateral é baixa e o retorno é muito alto. É assim que você escolhe qualquer coisa. Se o paciente está na cama doente, você fala assim, pô, eu vou dar um remédio vou dar uma aspirina para ele. Pô, aspirina. Bom, o risco é baixo de ter algum problema e o retorno é alto, que a pessoa fica curada ali da febre, da dor que ela tá, o que quer que seja. Bom, o mesmo vale para você pensar lockdown e tratamento precoce. Quando você está falando do lockdown, o grau de certeza de que lockdown funciona é próximo de zero. Se funciona, ninguém sabe o quanto funciona e mais, o quanto funciona comparado a outras medidas. Então, assim, digamos, vamos dar um exemplo aqui aleatório. Digamos que um lockdown reduza em 5% o número de contágios pelo SARS-CoV-2, tá? Vamos dizer, digamos, 5%. Que mais? Passar álcool gel na mão também reduz em 5%. Ninguém sabe. Tudo isso então, é baixo o grau de certeza se funciona e ninguém sabe enquanto funciona. Por outro lado, o que é garantido é que ele destrói a vida das pessoas. Esse não é uma dúvida. Então você tem no lockdown, você tem as pessoas que ficam deprimidas, usam drogas, violência doméstica, abuso doméstico, claro, negócios fechando, desemprego, falência, depressão, pessoas que ficam sim em casa e deixam de fazer exames médicos e, portanto, tudo isso, portanto, deixam de detectar doenças precocemente. Tudo isso é sabido, é quantificado. Então você sabe que tem um efeito horroroso. Então por que você faria algo que tem um efeito horroroso se você não sabe o retorno? Aí vamos para a ivermectina, por exemplo, ou tratamento precoce de um modo geral. E eu posso até comparar a cloroquina com a ivermectina. Cloroquina, por exemplo, um remédio testado com baixos efeitos colaterais, apesar de existirem, mas baixos efeitos colaterais, e aparentemente naquele momento parecia, num grau baixo de certeza, para deixar claro, parecia que poderia dar algum resultado.
Vale a pena? É igual o Bolsonaro fala um negócio toda hora, o exemplo do cara do soro, da água de coco. Vale a pena usar? É uma decisão para cada um dos médicos, mas aparentemente valeria a pena usar. Agora, quando você olha para a ivermectina, o grau de certeza de que funciona, não estamos falando mais de estudos preliminares, a gente está falando de meta-análise. Meta-análise, para quem não sabe a diferença de meta-análise para estudo, você tem estudo que alguém publica, aí você tem, varia de acordo com o grau da publicação que o cara faz, o tamanho do estudo, etc. Aí você tem revisão dos pares, que é quando outros médicos pegam os dados daquele estudo, outros cientistas, e olham e falam assim, esse estudo errou nisso, acertou naquilo, confere a metodologia. Você tem revisão dos pares. Depois disso, quando você tem vários desses estudos, você faz um negócio chamado meta-análise. Meta-análise é quando você pega vários estudos e aí você analisa eles em conjunto, geralmente uma junta de cientistas analisa eles em conjunto. Ivermectina, você já tem meta-análise. Você já tem meta-análise do tal do BIRD, né? British Ivermectin Recommendation Board. Alguma coisa assim. Development, talvez. Então é uma junta, porque BIRD, né? É uma junta que analisou, inglesa, de cientistas renomados, que analisou os dados e chegou à conclusão de que o resultado da ivermectina, tanto para a redução da contração do vírus, quanto com a redução no caso de tratamento precoce, então ela tem, inclusive, função profilática, é espetacular. Não sou eu que estou dizendo, estou repetindo um estudo desse aí, do BIRD. Tem até no meu canal no YouTube, tem link para isso. Aí você fala o seguinte, altíssimo grau de potencial benefício, e por outro lado, se você for analisar o risco, é nenhum. Ivermectina, não é nenhum, é próximo de zero. Ivermectina é um remédio que é dado, distribuído em posto de saúde no Brasil há anos, é usado há não sei quantos milhões de anos, ainda custa barato, ainda tem isso, o custo financeiro é barato. Qual é o efeito colateral da ivermectina? Baixíssimo. Então, no final das contas, se você toma ivermectina, você mata verme, piolho, etc, etc. Então, tudo isso para explicar o meu post, que na verdade é uma análise de risco e retorno. A mesma análise de risco e retorno que vale para lockdown, vale para vacina. Por que eu falo que vacina as pessoas não podem ter uma mentalidade fechada em relação à vacina? Porque as evidências para vacina são robustas, para as vacinas são robustas. Vale para todo mundo? Não. Por outro lado, tem certas coisas que você não sabe como é que vai ser na vacina. Você não sabe efeitos de longo prazo, você não sabe efeitos em populações que tenham doenças específicas. Você não sabe um monte de coisa que você não sabe ainda sobre vacina. Então você tem que fazer uma análise de risco-retorno, pessoal sua com o seu médico. Você tem que virar para o seu e falar o seguinte, poxa, comparado com o risco de eu contrair Covid, que é uma doença assassina com a população vulnerável. Assassina com a população vulnerável. Comparado com esse risco, vale a pena eu tomar vacina? De novo, análise de risco versus retorno. Então, por exemplo, meu pai tem 77 anos, já teve um câncer. 78. Eu acho que recomendei fortemente que ele tomasse vacina. Mas os efeitos no longo prazo. Pô, querido, você tem 78 anos, qual é o longo prazo para você? Por outro lado, se ele pegasse Covid, ele era uma candidataço a morrer. E eu perdi aqui 2 amigos meus, esses dias, perderam os seus familiares. Queria até mandar um abraço para Sara Vargas, que perdeu o pai dela, e o Major Marcelo Fávero também, os dois assistem o programa. Queria mandar um abraço apertado aqui para eles, minha solidariedade. Então, sempre, no final das contas, é sempre análise de risco-retorno. Risco-retorno.